A paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Este tema dos princípios básicos, evolução, ele se sustenta dentro da lei divina que fala do progresso. Todos os seres estão destinados ao progresso. A ciência, na atualidade, estuda a respeito da evolução, mas da evolução física, biológica. E o Espiritismo nos dá a condição do entendimento também da evolução da perspectiva espiritual, que primeiro acontece para depois refletir nas questões físicas e biológicas. No início do século XIX, na Inglaterra, nasceu um homem chamado Charles Darwin. Ele era de uma família muito abastada e o seu avô já era um cientista que tinha rudimentos de ideias sobre evolução. Charles Darwin não era propriamente aquele aluno modelo e teve muitas dificuldades de se encontrar no campo acadêmico. O seu pai, preocupado com o mau rendimento do filho, resolveu colocá-lo numa escola de medicina. Mas quando o aluno Charles Darwin teve a oportunidade de assistir à primeira cirurgia, que naquele tempo não tinha anestesia, ao ver aquele paciente aberto se debatendo de dores, fugiu do curso dizendo que aquilo não era para ele. A família dele demorou mais de um ano para descobrir que ele havia abandonado o curso de medicina. E então o pai acabou pensando na possibilidade de colocá-lo em uma carreira religiosa, que seria uma outra opção. Mas não era bem o que ele gostaria de seguir, apesar dele ter ingressado também no seminário. Com uma viagem programada por um navio chamado Beagle, que iria fazer uma viagem ao redor do mundo, e era comum se colocar nos navios naturalistas, que geralmente eram médicos, que faziam estudos da vida biológica, buscando e trazendo amostras de seres vivos para posteriormente serem estudados em laboratório. Ele conseguiu esse emprego no Beagle, que foi este navio, e durante 5 anos fizeram a viagem por vários continentes. Darwin, inclusive, passou aqui pelo Brasil, tendo a oportunidade de ver a exuberância da floresta brasileira naquela época. Algo que era bem diferente, né, do que nós temos hoje. Mas foi na ilha de Galápagos que Darwin fez aquelas coletas principais que definiram as grandes diferenças entre espécies que estavam concentradas naquele habitat. E Darwin, que ele era um leitor de Malthus, que foi uma pessoa que escreveu na área da economia, Malthus dizia que a população humana, porque os estudos de Malthus foram a respeito da população humana, a população humana ela cresce de maneira geométrica, mas a produção de alimentos se dá de forma aritmética. Então, de alguma maneira, a produção de alimentos limita o aumento da população humana. E Darwin começava a refletir dentro deste conhecimento se a questão da alimentação refletiria no desenvolvimento das espécies, no desenvolvimento dos seres animais. Então, os estudos de Darwin culminaram com um livro sobre a evolução das espécies. Ele desenvolveu a teoria da evolução das espécies. Curioso pensarmos que o Livro dos Espíritos,
que foi lançado em 1857, portanto antes do livro de Darwin, que foi de 1859, já falava da evolução. Não de forma tão descritiva quanto foi o livro de Darwin, mas já antecipava esses conceitos sobre a questão da evolução. Então, diferentemente do que se achava quando Darwin começou a divulgar as suas ideias, o ser humano, ele não veio do macaco, mas o macaco e os seres humanos, nós tivemos um mesmo ancestral em comum, já que a vida surgiu na Terra há cerca de 3,5 bilhão de anos atrás, com os primeiros seres unicelulares, passando por uma série de desenvolvimentos, culminando com o surgimento do Homo sapiens há cerca de 300 mil anos atrás. Mas o surgimento do Homo sapiens sapiens, que é como nós estamos agora, é algo muito mais recente na história do planeta, talvez há cerca de 100 mil anos atrás. E a evolução não cessa, continua. Darwin, na ilha de Galápagos, após coletar lá os tentilhões, que eram esses pássaros de uma mesma espécie, mas que tinham os bicos diferentes. O que será que fez com que os bicos desses pássaros fossem tão diferentes? O tipo de alimentação, a especialização para um determinado tipo de alimentação. Então, a espécie progrediria ou sofreria mutações de conformidade com o ambiente onde ela está exposta, através de um processo de seleção natural. Aqueles indivíduos mais bem preparados para lidarem com aquele ambiente seriam os que sobreviveriam por mais tempo, conseguiriam uma taxa de reprodução maior, com isso, um número maior de descendentes com aquelas características. Os indivíduos menos aptos para aquele ambiente conseguiriam sobreviver menos, teriam menos eficácia em relação à reprodução e, com isso, diminuiriam em relação à população geral. Então, esses pássaros mais bem adaptados eram os que conseguiriam comer as sementes de forma mais adequada, sobreviveriam mais e assim por diante. Mas essa teoria, ela está envolvida para todos os seres. Então, todos os seres que hoje estão no planeta, todas as espécies, são espécies que conseguiram se adaptar ao longo do tempo e que, na atualidade, são as mais aptas a sobreviverem. Não quer dizer que será sempre assim, porque uma mudança climática, uma mudança geológica, poderá propor mudanças onde nem todos os seres que atualmente são os mais adequados consigam sobreviver. E aí então a vida abrirá campo para que outras espécies preencham então esses espaços geográficos mais adaptados ao novo clima e ao ambiente, à disponibilidade de alimento. Então, existem diversas teorias que falam sobre a origem das espécies. Porque essa teoria de Darwin é a teoria científica que é a mais aceita na atualidade. E já sofreu modificações em relação ao aprofundamento. Porque a partir de Mendel, com o estudo da genética deu um impulso na compreensão da teoria da evolução das espécies. Porque no tempo de Darwin, ele não tinha o conhecimento da genética que nós temos hoje. Então, mais recentemente, a genética foi incorporada ao estudo de Darwin, ao que se deu o nome de neodarwinismo. Então, é a compreensão genética associada ao desenvolvimento da evolução das espécies. Dizendo que primeiro surgem alterações genéticas aleatórias, algumas são positivas, outras negativas. Então, por exemplo,
existem alterações genéticas naturais que surgem no meio dos leões. Os leões geralmente eles têm uma cor parda, que é uma cor que se camufla na savana. Mas existe uma mudança genética comum que de vez em quando acontece, que é do surgimento de leões brancos, que não são albinos. Só que os leões brancos eles morrem de fome, porque eles são muito vistos na savana, então as presas conseguem fugir de modo muito antecipado, então eles não conseguem se alimentar e morrem. Então só existem leões brancos nos zoológicos, porque os leões brancos da natureza morrem. Então essa é uma alteração genética, uma adaptação que não é positiva, porque não favorece o desenvolvimento. Agora, se tudo fosse gelo, talvez os leões brancos teriam maior possibilidade de sobrevivência e os pardos seriam vistos com mais facilidade, talvez os pardos é que morreriam de fome. Então, por exemplo, os ursos polares, eles são brancos, eles são variações dos ursos pardos que migraram para as regiões mais geladas do planeta e que, para sobreviverem, foram os brancos que se mantiveram. Aqueles da cor parda não se adaptaram àquele ambiente mais gelado, mas são variações genéticas dos pardos. Então, existem diversas explicações culturais para o surgimento da vida. Então, na Índia, no Rig Veda, ela fala que Brahma criou Manu. E com isso, haviam 3 homens e 2 mulheres. Já se falava das polaridades. E a partir desses 3 homens e 2 mulheres, deu origem a toda a humanidade que nós conhecemos. Na África, o criador chamado Muluku, ele fez brotar da terra um ser que tinha rabo, como uma certa punição. É interessante nós pensarmos, né, porque a teoria que fala de Adão também fala que o homem foi feito do barro, da terra, né? E evolutivamente falando, os nossos ancestrais humanos tinham rabo. Tanto é que o cóccix, que é o prolongamento final da nossa coluna vertebral, ele é um órgão indicial do rabo que nós já tivemos no passado. No judaísmo e no cristianismo, estuda-se a respeito de Adão e Eva, como sendo o primeiro homem e a primeira mulher, que deram origem a toda a humanidade que nós conhecemos. Logicamente que nos estudos primordiais, a leitura que se fazia de Adão e Eva era uma leitura mais literal. Então compreendia-se que Adão e Eva viveram alguns milhares de anos atrás. Mas sabe-se que Adão e Eva são apenas símbolos para falar da raça adâmica, conforme Emmanuel vem nos esclarecer no livro A Caminho da Luz. Adão e Eva foram períodos humanos de desenvolvimento que deram posteriormente origem à humanidade como nós a conhecemos. Mas foram tribos, foram populações, não foram propriamente indivíduos, como costuma ser estudado literalmente. Porque aquilo que está no Evangelho, aquilo que está no Antigo Testamento, está posto ali de forma simbólica. Então é necessário separar o símbolo para poder tirar um maior aproveitamento deste estudo. Foi no século XVIII que surgiram, através das escavações, dos estudos, os vestígios dos primeiros fósseis. Os fósseis são vestígios de esqueletos de animais, de plantas, que viveram há milhares ou milhões de anos atrás. Então, começaram a dar dicas de que já houveram animais na Terra
que já não existem mais, com esse surgimento dos primeiros fósseis. E até hoje existem pesquisas e descobertas de fósseis novos, de animais que já não existem mais. Basta-se escavar e em solo propício descobre-se plantas e animais de muito tempo atrás. Alguns até semelhantes aos de hoje. Por exemplo, as samambaias, que são do período carbonífero, são plantas que praticamente não sofreram alterações. As baratas são insetos que estão aqui caminhando na Terra há milhões de anos, praticamente sem nenhuma alteração. Então, são vestígios que encontramos. Então, no século XIX era interessante, porque cientistas, com base no estudo da Bíblia, fizeram cálculos matemáticos e descobriram que a Terra havia sido criada 4.004 anos antes de Cristo, no dia 23 de outubro, às 9 horas da manhã. É lógico que aquele estudo científico errou e muito, porque a Terra tem 4,5 bilhão de anos, a Terra. Mas esses cálculos foram feitos numa época em que a religião influenciava muito a visão da ciência, de modo que qualquer cientista que tentasse ter uma visão que fosse fora daquilo que estivesse na Bíblia, ele era rechaçado, ele era excomungado. Então é natural que se houvesse essa tentativa de explicação científica com fundamento religioso. Mas foi essa imposição da religião da época que fez com que muitos cientistas da atualidade ainda tenham uma replicância a respeito da questão religiosa. Mas no futuro veremos, possivelmente, de forma harmoniosa, ciência e religião caminhando juntas, porque ambas buscam explicar a mesma coisa, só que com olhares diferentes. Ciência e religião buscam explicar leis naturais físicas e leis naturais morais. Ambas se complementam, porque elas estão entrelaçadas umas às outras. Não existe distinção de uma da outra. Então Darwin, voltando a Darwin, falando da teoria da evolução, ele falou da seleção natural. Então ele falou que os animais, eles evoluem e eles se mantêm por um processo, então, de seleção. E um estudo mais recente, que foi no período da Revolução Industrial, evidenciou essa questão da seleção natural. Porque um percentual muito maior de mariposas escuras, elas sobreviviam. Por quê? Nas cascas das árvores, que eram marrons, as mariposas escuras, elas eram menos percebidas. Mas as mariposas claras, quando pousavam, os predadores, que geralmente eram os pássaros, as enxergavam muito mais facilmente. Mas com o advento da Revolução Industrial, a poluição que era lançada através das chaminés tanto recobria a casca das árvores, quanto matavam os líquens. Então as outras mariposas das outras cores passaram a ficar escondidas e passaram então a se multiplicarem em função disso. Bem, quando falamos da questão da evolução, Lamarck, no tempo dele, ele buscou explicar a evolução como um desenvolvimento através de um esforço que se fazia ao longo da vida. E então aquele esforço era passado para a próxima geração. Então uma girafa,
quando ela tentava se alimentar dos galhos mais altos, ela esticava o pescoço e nessa tentativa de esticar, ela produziria descendentes que cada vez mais conseguiriam esticar um pouco mais por conta disso. Mas na verdade não era bem assim, pelo menos não no primeiro momento. Porque essa variabilidade genética não é por causa do esforço daquela girafa. Se não imaginem, os pais que são fisiculturistas teriam filhinhos mais marombados. E não é bem assim que acontece. O que acontece é que no caso das girafas, por exemplo, as girafas tinham uma expectativa de vida menor, porque elas só conseguiam se alimentar daquelas folhas que estavam mais baixas. Mas as girafas que surgiram com uma variabilidade genética, com uma característica física com pescoço mais comprido, elas conseguiam se alimentar também da parte mais alta das árvores, onde as outras não se alimentavam. Então elas conseguiam sobreviver melhor. Essas começaram a passar os seus genes para frente, de modo que cada vez mais as que tinham o pescoço mais comprido estavam mais bem adaptadas. Acontece que se nós pensarmos com a visão da ciência de hoje, talvez Lamarck também não esteja tão equivocado assim. Com o olhar da epigenética, que é um estudo daquilo que vai além da genética, que são as alterações da própria genética pessoal que nós fazemos através do nosso estilo de vida, da nossa forma de pensar e de sentir de modo continuado, nós interferimos sim no nosso gene individual e causamos alterações no nosso gene e que podem ser passadas para os nossos descendentes se nós os tivermos depois de termos instalado essa variação em nós, em função do nosso comportamento, dos nossos sentimentos e pensamentos, saudáveis ou não. Então, em parte, talvez Lamarck não estivesse lá tão errado assim. Ele tem intuído de uma forma até acertada. Talvez não valha para a questão das girafas, mas para outras características nós somos capazes de fazer mudanças na nossa saúde, na nossa doença, em nossos adoecimentos, em função dos nossos estilos de vida, da forma como lidamos com a vida como um todo. Então, olha que interessante. Quando nós pegamos a questão dos embriões, os embriões dos animais em relação ao embrião humano, num primeiro estágio de desenvolvimento, ele é muito semelhante. Se você pega um embrião de peixe, de um réptil, de uma ave, de um outro mamífero, em relação ao embrião humano, você quase não consegue perceber mudanças. Só com o passar do tempo, com o desenvolvimento, que vai ficando mais claro isso. Por quê? É interessante pensarmos. Durante o período da gestação humana, nós meio que fazemos uma retrospectiva de todo o nosso processo evolutivo, desde seres unicelulares até a fase do estágio que nós nos encontramos agora, que é o estágio humano. Porque nós já passamos por todos esses estágios de desenvolvimento no reino animal, de seres unicelulares, seres pluricelulares, passamos pelo estágio de peixes, répteis, aves, mamíferos, mamíferos superiores, até chegarmos na espécie humana. Então, no estágio embrionário, até o nascimento, nós fazemos essa recapitulação de todo o desenvolvimento que nós passamos até chegarmos aqui. Então, quando acontecem as extinções, elas abrem campo para o surgimento de espécies novas que preenchem aqueles espaços.
Então, quando nós pensamos, por exemplo, a Terra, há alguns bilhões de anos atrás, ela era habitada por seres gigantescos, colossais, que eram os dinossauros. E durante muitos milhões de anos, os únicos seres que pisavam aqui na Terra, eles eram de dimensões desproporcionais para os nossos padrões atuais, fazendo com que até os nossos elefantes de hoje, que são os maiores seres terrestres, fossem pequenininhos perto deles, dos brontosauros aí, que já existiram. Então o Espiritismo, ele já falava a respeito da lei de destruição. E a lei de destruição, que é algo que parece que é terrível. Por que Deus, para fazer com que os seres sobrevivam, eles têm que destruir uns aos outros? Por que os animais herbívoros têm que destruir os vegetais para se alimentarem? Por que os carnívoros têm que destruir os outros animais para se alimentarem? Que coisa terrível! Mas é exatamente nesse jogo da sobrevivência que o princípio espiritual, o princípio inteligente se desenvolve. Naqueles esforços de sobrevivência, nos esforços para manutenção da espécie, aquele ser se vê estimulado dentro das leis divinas, porque ele vai agir sempre de forma perfeita. Um leão, ele não é cruel quando ele mata um gnu para se alimentar e alimentar a sua prole. Ele precisa de sobreviver. O leão não é vegetariano. Você pode colocar uma plantação de couves à disposição dele, ele vai morrer de fome. Mas o gnu vai se alimentar dos vegetais. Mas o gnu, ele desenvolve a sua inteligência quando ele consegue aprender a fugir do leão. E o leão desenvolve a inteligência quando ele tem que criar estratégias para conseguir caçar o gnu. Então está tudo certo. Porque o que vai perecer ali é simplesmente a forma física. A forma física é a roupa. Não é o ser espiritual mais do que a roupa? Não vale mais o espírito do que a roupa, do que a carne? Então, nesse jogo das destruições, o objetivo é a evolução, é o progresso, é o desenvolvimento que se dá paulatinamente pelos diversos períodos que cada ser estagia. Isso vale também para as guerras, durante um período de evolução da humanidade. As guerras são terríveis, causam dramas, causam destruições, mortes, mas até das guerras surgem progresso. Até das guerras surgem novas tecnologias, novos desenvolvimentos que nos auxiliam posteriormente no dia a dia. Vocês sabiam que o protetor solar surgiu a partir da guerra? Porque os soldados iam para a guerra do Vietnã e tinham insolações. Então, em poucos dias, os soldados expostos ficavam inviabilizados de combate por causa da insolação. Os cientistas desenvolveram um creme que, passando na pele, protegia. Ficavam expostos ao sol, mas conseguiam sobreviver. Diversos equipamentos, diversas tecnologias que nós utilizamos hoje surgiram primeiro para uso em guerra. Vocês sabiam que a internet surgiu como uma forma de comunicação para o período de guerra? E hoje em dia é algo utilizado corriqueiramente por todos nós. Então, logicamente, as guerras no futuro serão banidas do nosso planeta. Serão simplesmente matéria de estudo nos museus e nos livros de história, como algo que a humanidade foi capaz de fazer enquanto impulsos primitivos que mantinha. E por enquanto ainda vivemos esse estágio. Mas no futuro serão somente campo de estudos. Por enquanto as guerras são necessárias por causa do nosso primitivismo. Mas no futuro, o nosso desenvolvimento e evolução se dará de forma mais harmoniosa,
num jogo de ganha-ganha, não num jogo de destruição, onde uns ganham em detrimento de outros, apesar de que nas guerras todos os lados perdem. O ser humano ainda precisa, né? Matar um boi, matar um porco para comer. Pois é, sem necessidade, isso. né? A alimentação animal ainda está dentro dessa lei de destruição. Cada vez mais os seres se conscientizam, as pessoas se conscientizam de que é possível se alimentar sem a destruição dos seus irmãos inferiores. Belo Horizonte é a capital com o maior número de vegetarianos no país. Cerca de 12% das pessoas em Belo Horizonte já se dizem vegetarianas. Então é interessante, as pessoas estão se conscientizando mais, cada vez mais surgem alternativas saudáveis, saborosas de alimentação, para que não seja necessário, então, criar animais confinados visando a alimentação. Mas o futuro será dos veganos e não só dos vegetarianos. Talvez os vegetarianos ainda sejam um estágio necessário, não obrigatório, mas de uma mudança gradativa, porque do ponto de vista econômico, a questão da alimentação animal ainda irá se manter por um determinado período de tempo. E também pelos condicionamentos e hábitos das pessoas. Mas condicionamento mental mesmo, né? Você acha que precisa do bicho? Sim, não precisamos. O nosso corpo ele pode sobreviver muito bem, sem nenhuma perda de nutriente, com uma alimentação adequada, vegetariana ou vegana. Então, os espíritos, no livro dos espíritos, falam que a Terra foi criada para contemplar, para receber o ser humano. E que o ser humano é a única criatura na Terra capaz de compreender a Deus. Os animais não conseguem entender o que seja Deus. Para os animais, o ser humano é um Deus. E, por sinal, um Deus cruel e terrível, mas um Deus. Mas o objetivo do ser humano em relação à matéria, os espíritos dizem, é o de intelectualizar a matéria. Mas o que vem a ser intelectualizar a matéria? É dar inteligência à matéria? Não é isso. É de transformar a matéria, dando o máximo de aprimoramento que seja possível a ela. Por exemplo, a maioria de nós, antes de vir para cá, nós tomamos um café com leite de manhã. O café que nós tomamos é uma forma de intelectualizar a matéria. Por quê? A partir de um grão de uma árvore que é torrado, moído, ele é transformado na bebida que nós conhecemos com o nome de café. Então, isso é uma forma de intelectualizar a matéria. O chocolate, que é uma delícia, também é uma forma intelectualizada da matéria, onde de um fruto do cacau se transforma em algo que a princípio seria inimaginável de pensar. Como que alguém teve a inteligência de criar chocolate de um fruto como o cacau? É porque muitos dos conhecimentos que nós temos, eles vêm de forma inspirada do plano espiritual para cá. Porque todo o conhecimento e desenvolvimento que nós temos no planeta Terra, enquanto seres encarnados, primeiro surgiu no mundo espiritual. Porque o Espiritismo fala de desenvolvimento material, orgânico, biológico, mas fala de desenvolvimento espiritual. Todo o desenvolvimento intelectual que nós temos na crosta da Terra, primeiramente surgiu no mundo espiritual e surgiu muito tempo antes de aparecer aqui entre os encarnados. Mas por que os espíritos então não vêm, se já tem tanto desenvolvimento lá, por que eles não falam para a gente, para antecipar as coisas? Claro que não. Nós temos aqui que lutar para este desenvolvimento, o desenvolvimento material. Mas quando se diz no campo da moralidade, da espiritualidade, os espíritos têm nos trazido de forma muito antecipada este conhecimento. Percebem? Naquilo que se refere à moralidade, os espíritos têm
jorrado em abundância para todos nós que quisermos buscar. O conhecimento, ele já está aí. Ao ensinar a pescar, né? Porque também você tem um desenvolvimento muito grande sem a moralidade. Isso, exatamente. É o que aconteceu, por exemplo, com a Apolo, com o Adriano. Então nós chegamos num ponto de desenvolvimento do planeta que um desenvolvimento intelectual muito grande, com uma moral muito baixa, uma criatura é capaz de lesar milhões de pessoas. Uma pessoa. Usou o avião para a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, a partir de um líder, mais de 6 milhões de pessoas foram mortas. Ele conseguiu convencer toda uma nação que participou de um projeto de purificação racial e matou milhões de pessoas. Mas isso continua acontecendo quando algumas pessoas muito inteligentes se utilizam do poder, da influência, da mídia, da internet, da informática, para lesarem milhares e milhões de outras pessoas em função do egoísmo. Então, muita inteligência, baixa moralidade. Então, existe um limite para isso. Existe um limite para isso. E o limite é a evolução também do planeta. Porque a evolução, ela é posta para todos os seres. Do mineral ao ser humano, que a evolução continua. Mesmo os seres acima da evolução hominal, que aqui atualmente nós chamamos de uma evolução angelical. Também continuam evoluindo e progredindo, porque a evolução é uma lei que não acaba nunca. Todos os seres continuarão evoluindo eternamente. Porque nós somos imortais. A partir do momento que fomos criados, jamais pereceremos. Então teremos trabalho ao longo da nossa existência enquanto seres espirituais, sempre evoluindo cada vez mais, buscando novos degraus ascensionais. É uma dúvida que eu tenho, porque Jesus, se fala que é um espírito que atingiu o último grau de evolução que é permitido à criatura. Isso. Acima dele é o Criador. Deus, isto. Mas se a evolução é eterna, então ele continua. É porque do nosso referencial terreno, da nossa terra, Jesus é o grau máximo de evolução. Porque Kardec estudou no Livro dos Espíritos que, de modo didático, geral, existem 3 classes de espíritos. Obrigado pela pergunta, inclusive pela colocação. Na terceira ordem, existem os espíritos imperfeitos, que diz respeito à população do planeta Terra. Espíritos de terceira ordem, predomínio da matéria em detrimento do espiritual, maior propensão ao mal do que ao bem ainda, e por aí vai. Todos os vícios decorrentes disso. Os espíritos de segunda ordem já têm uma predominância do lado espiritual em relação ao lado material. Mas são pessoas, são espíritos que ainda têm a necessidade da reencarnação. Mas já tem o lado da moralidade mais desenvolvido. São espíritos que já têm um quinhão maior de desenvolvimento intelectual e moral em relação aos espíritos da ordem anterior. Mas eles ainda têm que evoluir. Acima da segunda ordem existem os espíritos de primeira ordem, que Kardec chamou de espíritos puros. São os espíritos que se purificaram, não têm mais a necessidade da reencarnação, mas continua a sua evolução nos mundos superiores, chamados de mundos celestes, que são mundos espirituais. Dentro da evolução dos espíritos puros, existe um ápice de evolução, que é de espíritos crísticos, que é um exemplo de Jesus. Jesus, ele é mais do que um espírito puro, ele é um espírito crístico. Mas dentro dos espíritos crísticos, existem gradações ainda que não cessam jamais. Os espíritos crísticos são aqueles espíritos responsáveis por orbes, por mundos. Jesus
é o espírito responsável pelo planeta Terra, pela evolução de todos os espíritos, encarnados e desencarnados, ligados ao planeta Terra. Mas cada orbe tem o seu Cristo. Mas o sistema solar tem um Cristo responsável pelo sistema como um todo. E existem grupos de estrelas que têm um Cristo responsável por este grupo. E existe um Cristo da galáxia. E existe um Cristo das galáxias, das supergaláxias, e assim vai. Então, existem gradações também dentro da evolução crística. Então, isso daí não cessa nunca. Foi por isso que quando aquele doutor da lei chegou para Jesus e disse, bom mestre, e ele disse assim, mas por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Então, apesar de Jesus ser um espírito crístico, ele sabe que existe uma evolução infinita entre ele e o Criador, que ele pode continuar evoluindo infinitamente, que ele não chegará nunca na evolução de Deus, porque ele é criatura também, mas ele é uma criatura que veio do futuro da evolução nos mostrar que ponto nós chegaremos em termos de evolução. Do que a gente será capaz de fazer com o esforço, com a continuidade no tempo. Porque o progresso é uma lei. E cada um de nós temos uma certa mentoria que nos orienta para o nosso desenvolvimento. Só que o mentor tem um outro mentor, que tem um outro mentor, que no nosso planeta vai, no final das contas, chegar em Jesus. Mas a lei é de progresso. E esse processo é contínuo, o que é maravilhoso, porque faz a gente perceber que ninguém está perdido. O pior criminoso um dia será um anjo. O pior criminoso, o pior psicopata um dia será também um espírito crístico, ele queira ou não, mesmo que por agora ele não tenha consciência disso. Mas a evolução não dá saltos. E à medida que nós chegamos no estágio de evolução humana, esse processo de evolução, ele se dá com a nossa participação. Nós somos colaboradores da nossa própria evolução. Deus programa a nossa evolução onde nós participamos diretamente. Quando nós colocamos a nossa vontade dentro do processo evolutivo, nós então passamos a ser co-criadores e co-administradores da nossa evolução. Por quê? Deus então nos dará um material didático para a nossa evolução através das experiências na matéria e fora da matéria. Mas nós, pela nossa razão, pelo nosso discernimento, pela nossa vontade, à medida que despertamos a nossa consciência para a necessidade de acertarmos cada vez mais, para progredirmos e evoluirmos, nós começamos a tirar melhor proveito das oportunidades que a vida nos confere, através das experiências. Então, nós atuamos no mundo material, no mundo moral, no mundo de relações, sempre visando o intuito da evolução e do progresso. De modo que quando a dor nos alcança, é para o nosso bem, é para que a gente não fique estacionados. A dor é uma lembrança da nossa necessidade de movimento espiritual, de crescimento. É necessário uma mudança na nossa forma de lidar com as situações, para que possamos evoluir, progredir, nos transformarmos. Então, são processos evolutivos que a vida nos confere. Então, Emmanuel diz o seguinte: da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. Emmanuel falando da evolução. Então, existe o progresso intelectual e o progresso moral, mas todos são importantes, porque nós temos que nos desenvolver ao máximo dentro daquilo que cada escola nos oferece. A nossa escola atual é o planeta Terra, e a nossa existência como seres humanos não começou aqui no planeta Terra. Nós somos oriundos de um mundo primitivo, inferior à Terra.
Viemos realocados para cá para continuarmos o nosso estágio evolutivo e permaneceremos na Terra até aprendermos tudo aquilo que a Terra pode nos oferecer em termos de conhecimento e desenvolvimento. Quando tivermos aprendido tudo aquilo que a Terra pode nos oferecer, nós então estaremos naturalmente aptos a ir para mundos superiores, onde continuaremos crescendo, evoluindo e nos aprimorando. Então, de modo que no livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 18, no item 19, ele diz o seguinte: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra. Refreando as paixões más, somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a discórdia, a concórdia, a paz e a fraternidade. E no livro O Primado do Espírito, para que possamos fechar o nosso estudo, no capítulo Evolução, Rubens Romanelli, de modo poético e profundo, fala sobre o tema de modo muito belo. Diz Rubens Romanelli, enquanto estava encarnado mesmo, esse livro ele escreveu enquanto encarnado: de muito longe venho, em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e preso ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal, no alvor de priscas eras. 1000 formas animei, nos reinos multifários, fui planta no verdor de priscas, no verdor de desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. Depois que em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E sempre na espiral da eterna evolução, um dia alcançarei, em planos bem diversos, a glória de ser luz, na luz dos universos. Rubens Romanelli, Evolução. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até a próxima vez.